E aí, galera, tudo bem? Deixa eu conversar um pouquinho com vocês a respeito do assunto cervicites. Gente, primeira coisa, o que eu quero que você não esqueça? O que é cervicite? Cervicite, o nome já diz, é um tipo de inflamação que ocorre no colo do útero, ok? Tem gente que diz assim, é no pescoço. Não, é cervice, ok? Não é cervicite de pescoço de região cervical, é diferente. É cervice uterina. Então a gente vai botar o espéculo na nossa paciente e vai ver que tem uma inflamação aqui, ó, saindo pelo colo do útero. Isso é cervicite. Na verdade, a queixa da paciente vai ser corrimento. Ela vai dizer que ela tem um corrimento genital. Mas quando a gente examina a paciente, a gente vê que o corrimento ele não é da vagina. Ele vem de lá de dentro do colo do útero. Às vezes esse corrimento ele é mais amarelado, às vezes ele é mais esbranquiçado. Mas se vem de lá de dentro do colo do útero, é cervicite, não é vaginite. Não esquece para sua prova, olha só, qual é a etiologia das cervicites? Tem dois grandes vilões que sempre caem na sua prova. Eles adoram perguntar isso. É a coisa mais comum de aparecer nas questões sobre cervicites quais são os dois principais agentes causadores de cervicite? Não pode titubear, isso tem que ter já na ponta da língua. Quem são eles? É a Neisseria e a clamídia. A Neisseria gonorrhoeae, que é o gonococo, agente causador da gonorreia, e a clamídia trachomatis. Essas duas bactérias são um problema de saúde pública no Brasil. A gente tem uma incidência muito alta dessas bactérias e realmente são os grandes causadores das cervicites. O que é importante lembrar, pessoal? Que além de provocar a cervicite, a tendência dessas bactérias é ter um comportamento ascendente. Então elas acabam subindo para o útero, para as tubas uterinas, e acabam provocando o quadro de doença inflamatória pélvica, que realmente a gente está tendo uma incidência muito alta de DIP, de doença inflamatória pélvica no Brasil, em função dessas duas bactérias, que é o gonococo e a clamídia. Não esquece, isso vai cair na sua prova. Eles adoram perguntar quais são os dois grandes causadores de doença inflamatória pélvica e de cervicites. É a Neisseria e a clamídia. Mas, Jader, além desses dois, não tem outras bactérias que podem provocar? Claro que tem. A gente também sabe que existe o micoplasma e o ureaplasma, que também são bactérias sexualmente transmissíveis e que podem provocar cervicite. Olha só, a Escherichia coli, aquela porcaria daquela Escherichia coli que provoca infecção urinária, ela também pode provocar cervicite. É raro, é mais difícil acontecer isso, mas em alguns casos pode acontecer. E as usuárias de DIU, existe, na verdade, uma bactéria chamada Actinomyces israeli, que ela é quase que uma bactéria exclusiva de usuárias de dispositivo intrauterino, e ela pode provocar uma infecção chamada actinomicose. A actinomicose, na verdade, é um tipo de cervicite que é quase que exclusivo de usuárias de DIU. Isso cai na sua prova. Olha só, é muito importante. Eles costumam perguntar qual é a única infecção pélvica que inquestionavelmente está associada ao uso de dispositivo intrauterino. É definitivamente a actinomicose, causada pelo Actinomyces israeli. Na verdade, o nome da doença é actinomicose, mas ela é uma infecção bacteriana, não é uma infecção fúngica. Apesar de ter esse final, esse sufixo, né, actinomicose, micose a gente pensa em fungo, não, ela é uma infecção bacteriana. Então cuida também com questão de prova que pode aparecer e às vezes eles tentam fazer você se confundir. O objetivo da prova é esse, é que você se confunda. Você não vai se confundir, é uma infecção bacteriana. Galera, olha só, o que aqui tem que lembrar? Que a gente sabe que as pacientes que têm cervicite, quando a cervicite é por gonococo, então pelo Neisseria gonorrhoeae, 60 a 80% das mulheres, elas são assintomáticas. Então, olha só que coisa problemática isso do ponto de vista de saúde pública, né? Porque se 60 a 80% dos casos são assintomáticos, a maioria das mulheres que têm gonococo, que têm gonorreia, não sabem que tem. Aquelas que têm sintomas, elas vão se queixar de secreção cervical ou ainda uretral purulenta.
No homem é muito marcante, né, o quadro de gonorreia. Ela é aquela secreção, então, purulenta, que quando a gente ordenha o pênis, vem aquela secreção tipo leite condensado, né? Espessa, pegajosa. Olha que delícia, né? Então, quando você ordenha o pênis, sai essa secreção purulenta tipo leite condensado, que é característico de gonorreia. E na mulher, você vai botar o espéculo e vai ver essa secreção purulenta, né, que sai do colo do útero. Ela é bem amarelada, bem lembrando mesmo leite condensado, espessa, assim. Se você lembrar do leite condensado, você vai sempre lembrar aí da cervicite por gonococo, porque é exatamente igual ao leite condensado, ela é espessa e amarela. E o que acontece é que, quando o gonococo sobe e acaba inflamando a tuba uterina e a superfície peritoneal, ele acaba evoluindo para um quadro de doença inflamatória pélvica. E a paciente vai se queixar de dispareunia, de dor na relação sexual. O que mais que o gonococo pode provocar? Olha só, ele também pode provocar o que a gente chama de bartolinite. O que é a bartolinite? Ele pode inflamar a glândula de Bartholin. As glândulas de Bartholin são aquelas glândulas que produzem a lubrificação feminina. Elas ficam localizadas nessa região da fúrcula vulvar. E, às vezes, quando o gonococo vai ali, ele fica bem no ducto da glândula de Bartholin e simplesmente entope esse ducto. Ele provoca uma obstrução do ducto da glândula de Bartholin. E aí toda aquela secreção fica retida dentro da glândula e a paciente começa a ter um abaulamento vulvar doloroso. Muitas vezes elas chegam dizendo assim, olha, doutor, eu estou desesperado porque eu não consigo sentar. Porque realmente ela não consegue nem sentar, porque isso dói muito. A glândula fica toda abaulada e acaba realmente provocando dor. Às vezes, o gonococo pode inflamar a glândula de Skene. Lembra que a glândula de Skene é aquela glândula que produz a lubrificação do meato uretral. Então, a paciente também tem um abaulamento doloroso, só que a diferença é que é do lado da uretra. Aqui a gente tem na região da fúrcula da vulva. Na esquenite, o abaulamento e a inflamação é bem do lado da uretra. Muitas vezes as pacientes até chegam em retenção urinária por causa disso. Porque a glândula ela acaba enchendo, ela fica totalmente obstruída e ela pode entupir, né? Ela acaba, quando ela fica toda entupida, né, gente, ela acaba realmente fechando ali o meato uretral e pode provocar uma obstrução à saída da micção. Essa paciente pode chegar em retenção urinária e às vezes fazer até uma insuficiência renal por causa pós-renal, por causa obstrutiva. Beleza? Tranquilo? Fácil. Bom, como é que trata? Como é que a gente faz o tratamento, né, da gonorreia, do gonococo? Isso, gente, tem que saber, não pode esquecer. Isso aqui eles vão bater na sua prova porque eles sabem que muita gente que se forma não sabe tratar gonorreia. É um problema de saúde pública no Brasil e muita gente não sabe. Cara, é simples, é ceftriaxone. Ceftriaxone ou ceftriaxona, alguns livros falam, termina o antibiótico com E, outros terminam com A. Tanto ceftriaxone quanto ceftriaxona, a palavra está correta. Na verdade, é uma cefalosporina que a gente vai prescrever na dose de 500 miligramas intramuscular, dose única. Deu, acabou, encerrou. Né? O gonococo vai correndo, vai embora. Tem alternativa a ciprofloxacin? Tem. A gente pode usar ciprofloxacin para tratar gonococo? Podemos. Mas o que a gente sabe é que o sucesso do tratamento com ceftriaxona é maior, acaba sendo melhor você tratar ela com ceftriaxone do que com ciprofloxacin. Então, o ideal é você prescrever ceftriaxona. Certo? Eu acho que assim a coisa está tão disseminada e atualmente a gente tem um índice tão grande de gonorreia na população que eu acho que é uma coisa que eu sempre digo assim, ó, a gente tem tanto dia, né? A gente tem dia do médico, dia do professor, dia do músico, dia do índio. Eu diria que teria que ter no Brasil também o dia da ceftriaxona, porque aí assim, ó, toda a população ia lá e ia fazer uma injeção de ceftriaxona e todo mundo que tem gonococo assintomático ia estar tratado. Acho que realmente era uma coisa que iria resolver aí bastante para a nossa população se tivesse o dia da ceftriaxona. Beleza? Tranquilo? Não esquece disso. Isso você vai ser cobrado. Vai aparecer na sua prova. Ok? Gente, em relação à clamídia, o que é que não pode esquecer? Também tem transmissão sexual. 60% a 75% das mulheres são assintomáticas. Olha que problema, que pepino isso aí também. Então ela tem uma clamídia e ela nem sabe que tem, porque a maioria vai ser assintomática.
Aquelas que têm sintomas, então, elas vão ter uma leucorreia. Geralmente, a leucorreia, ela então, como vocês observam aqui no exame especular, é uma cervicite, só que ela tem um aspecto mais esbranquiçado, não tão purulento quanto o da gonorreia. Ele tem esse aspecto mais branco. Então, quando a gente olha, a gente diz, olha, não parece ser pus. É uma leucorreia branca que vem do colo do útero, mas não parece ser tão amarelada, tão característica quanto é a da gonorreia. Mas também é uma cervicite e também você tem que tratar. Por quê? Porque evolui para doença inflamatória pélvica e ela vai ter dispareunia. Certo? Como é que trata? A gente trata com doxiciclina. Então, a clamídia a gente vai tratar com doxiciclina. Doxiciclina na dose de 100 mg via oral, de 12 em 12 horas, por um total de 14 dias. Esse é o tratamento padrão para a clamídia. Pô, Jader, mas por que tem que tratar por 14 dias? Tanto tempo assim, né? Então, às vezes a paciente descontinua, é muito tempo. O parceiro também, às vezes, que não gosta de tomar antibiótico, vai parar de tomar tanto tempo assim, 14 dias. Não dá para prescrever menos tempo? Pode, existem algumas recomendações de usar por menos tempo. Mas o grande problema é que a clamídia, apesar dela ser uma bactéria, ela tem um comportamento de parasita intracelular obrigatório. Então, ela acaba, na verdade, ficando dentro da célula. É muito mais difícil, muito mais demorado você tratar clamídia do que outras infecções bacterianas. Por isso que o ideal é você insistir no tratamento de 14 dias. Esse é o tratamento padrão e é aquele que ela vai ter um sucesso muito maior se você realmente insistir em 14 dias. Beleza? Tranquilo? Tá, mas e não dá para usar azitromicina ao invés de doxiciclina? A azitromicina é dose única, muito mais fácil. Pode. A azitromicina também trata a clamídia, mas não esquece, o sucesso do tratamento com azitromicina é inferior ao sucesso do tratamento com doxiciclina. Então, a doxiciclina, ela ainda é considerada como o tratamento padrão para infecção por clamídia, para cervicite por clamídia, em detrimento da azitromicina. Ok? E, gente, para finalizar, não esquece, olha só, as cervicites, é muito difícil na clínica, no dia a dia, a gente diferenciar se é por gonococo ou se é por clamídia. Até porque, muitas vezes, as pacientes têm as duas coisas junto. Então, ela acaba tendo aí um gonococo e uma clamídia, tendo uma co-infecção de gonococo e clamídia. Então, não tem por que você pedir cultura da secreção cervical, não tem por que você fazer PCR da secreção cervical, nada disso para você saber se é por clamídia ou por gonococo. Você detectou que ela tem uma cervicite, o protocolo do Ministério da Saúde é ver e tratar. Então, você vai tratar ela para as duas bactérias. Ah, mas aí eu não tenho como dizer para ela exatamente o que ela tem, não interessa. Você vai tratar ela para as duas coisas. Até porque muitas vezes você acha, tem certeza que é gonorreia e na verdade era clamídia. Então não faz mal você dar os dois antibióticos. A recomendação padrão do Ministério da Saúde, e é o que você tem que responder na sua prova, é: pacientes com cervicites você trata com ceftriaxona, 500 mg, dose única intramuscular, mais doxiciclina, 100 mg, via oral, de 12 em 12 horas por 14 dias. Esse é o tratamento padrão para cervicite. Não tem por que fazer exame para saber qual é o bicho que tem ali. Você vai tratar ela de acordo com o que você está vendo no exame físico. Protocolo do ver e tratar. Beleza? Não esquece disso, porque isso vai aparecer. Então, galera, o objetivo era justamente mostrar para vocês aí o que é importante lembrar sobre o cervicite e a gente se coloca à disposição aí para qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigado e um excelente estudo a todos.